Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo as crônicas de Israel. Hoje vamos ver o capítulo 3. Na verdade, eu estou dizendo capítulo 3, mas nós já comentamos do capítulo 1 ao 9, porque ele traz uma longa genealogia das famílias de Israel. A genealogia é uma leitura cansativa, porque nós não estamos acostumados a valorizar esse tipo de informação. Porém, no entanto, quando eles voltaram do cativeiro de Babilônia, eles precisavam saber com certeza de quem eram descendentes, porque se a descendência não fosse provada, se a descendência desse ou daquele rei, daquele patriarca não fosse provada, por exemplo, os filhos de Levi tinham o privilégio de trabalhar no templo como sacerdotes e como ajudantes. Na verdade, eles eram todos sacerdotes, só que para ministrar dentro no ritual do templo, além de ser da tribo de Levi, filhos de Arão, precisavam ter algumas características específicas. Nós já comentamos isso em outros vídeos. Bem, está um pouco de noite já e eu tenho dificuldade para ler, mas eu encontrei essa Bíblia aqui. Na verdade, não é que eu encontrei, ela já estava aqui. Só que nas minhas andanças eu levo outras versões. Eu tenho uma versão mais arcaica da João Ferreira de Almeida, onde tem termos que a gente não está acostumado. Eu tenho a versão na linguagem de hoje, e essa aqui fica em casa. Essa aqui que tem as introduções aos livros, então eu acho muito importante. Essa aqui é da editora Paulus, é a edição pastoral da editora católica. Então eu gosto particularmente dessa versão aqui, porque eles têm introdução aos livros, e isso traz muita informação sobre os livros. Aqui, por exemplo, a história desde Adão até a fundação do judaísmo. Isso é muito importante, porque o que é o judaísmo? O judaísmo são os filhos de Judá. Então, são os filhos de Israel. O judaísmo ele foi fundado tecnicamente quando o povo de Israel saiu do Egito e foi formada a nação, liderada primeiro por Moisés, depois por Josué, depois pelos juízes e finalmente pelos reis. Essa liderança foi até meados do ano 600 a.C., quando a nação foi subjugada por Babilônia. Aí depois eles voltaram do cativeiro, passou 70 anos, a profecia foi cumprida, que o cativeiro duraria 70 anos,
Jeremias que disse essa profecia. E nesse período, eu acredito que foi na volta que a nação foi unificada de novo. Porque quando houve o primeiro reinado, de Saul, depois o reinado foi passado para a família de Davi. No segundo reinado da família de Davi, com Salomão, houve pecado, idolatria. Então Deus disse que não ia tirar da família de Davi por amor a Davi, mas que eles teriam dificuldades e ele ia dividir a nação em duas partes. O norte ficaria as 10 tribos, com a liderança, a capital Samaria, e o sul ficaria em Judá, cuja capital era Jerusalém. Bom, eu coloquei as informações de cabeça. Vamos ver agora, ler aqui a introdução. É a pré-introdução. Que aqui o título é A História desde Adão até a fundação do judaísmo. Nós precisamos entender. Aceita um chazinho? Eu gosto de um chazinho para limpar a garganta. O título aqui é A História desde Adão até o judaísmo. Nós precisamos entender que Adão não é judeu, certamente. Mas nós precisamos entender que a história de Judá, a história do judaísmo, a história do povo de Israel, ela está ligada intimamente com o ato da criação de Deus. Então Adão, o primeiro ser criado, ele deu origem à nação de Israel. Eu já comentei isso no primeiro vídeo que fala das crônicas de Israel. Então já comentei isso, porque eles foram os patriarcas que fundaram a grande nação Israel, que eram os filhos de Jacó, que teve seu nome mudado para Israel. Muito bem? Os dois livros das crônicas, juntamente com os livros de Esdras e Neemias, formam um conjunto coerente, elaborado provavelmente no início dos séculos IV a.C. Temos aqui um grande conjunto narrativo que vai desde Adão até a organização da comunidade judaica depois do exílio de Babilônia, por volta de 400 AC. 400 a.C. É mais ou menos isso, porque eles ficaram 70 anos lá. Está coerente a informação. Essa história pode ser dividida em 3 grandes partes. Primeiro, Crônicas 1 a 9, que conta a história de Adão até Saul, cuja sequência é construída graças a árvores genealógicas elaboradas a partir de tradições antigas, de palavras de profetas e material acrescentado pelo próprio autor. É bom lembrar que as crônicas não contam a história. Nessa genealogia que nós vimos, ela apenas cita os patriarcas, desde Adão até Saul. Segundo Crônicas 10, que vamos começar hoje, até 36, a história da monarquia, desde Davi até Sedecias. Não sei quem é Zedequias. Será que é Zedequias? Pode ser. O autor parece repetir as narrativas dos livros de Samuel e Reis. A leitura atenta, porém, mostra que ele recorre a outras fontes.
Bom lembrar que nós já estudamos Esdras, Neemias e Reis, e a gente precisa ler esses... Por isso que eu ia falar. Crônicas, ela só aponta, ela dá flashes sobre as histórias. Na verdade, as crônicas aqui, ela não é uma crônica propriamente dita, até o capítulo 10. Aí depois começa a história. Começa a contar a história de Saul e depois segue. Mas essa introdução até o capítulo 10 é muito importante porque faz ligação do povo de Israel ao criado Adão. Esdras e Neemias contam a história dos repatriados desde o retorno do exílio até o ano 400 a.C. O autor se preocupa em mostrar os problemas dos judeus repatriados e a ação de Neemias, Esdras, para organizar a comunidade judaica. É bom lembrar aqui que Esdras ele foi nomeado governador da nova província onde estava Israel, onde estava Jerusalém. Ele foi o encarregado, juntamente com Neemias, da reconstrução do templo e do conserto das paredes, dos muros de Jerusalém. O conjunto dessa história procura mostrar o estatuto da comunidade judaica reunida em Jerusalém e centrada no culto e na lei. Sob domínio persa, os judeus agora agarram a única possibilidade que lhes resta para recuperar e preservar a sua identidade como povo, a tradição religiosa dos antepassados, que agora se transformou em lei. Lembra que eu falei que Josias fez uma grande mudança, uma grande renovação na prática dos ritos, inclusive a Páscoa e outras festas? Então, logo depois que Josias fez essa reforma, Babilônia tomou cativo o povo. Então, quando eles voltaram 70 anos depois, eles reforçaram a importância de seguir a lei. Fizeram tantos reforços na lei que acabaram sobrecarregando o povo com tanta obrigação legal. Isso foi sentido na época de Cristo, porque ele disse: vocês colocam muito peso sobre as pessoas, pesos que vocês não se dignam a carregar com a pontinha do dedo mindinho. Você não faz esforço de um dedinho para poder carregar, mas fica jogando sobre os povos. Era contra essa lei que Jesus protestou, e não contra a lei a lei de vida eterna, a lei santa e boa que Êxodo mostrou. Entendeu a diferença? Tem a lei de Deus, e depois do cativeiro eles colocaram sobre a lei para certificar-se de que tudo seria muito bem seguido. Então eles colocaram várias leis sobre cada lei. Então a lei que era 10 se transformou em 1000, por exemplo. O conjunto dessa história procura mostrar o estatuto da comunidade judaica, reunida em Jerusalém e centrada no culto e na lei. Sob o domínio persa, eu já li isso aqui, né? Tá bom. A tradição religiosa dos antepassados, que agora se transforma em lei. No contexto pós-exílio, o templo passa a ser o centro da vida da comunidade.
Na verdade, o templo, o tabernáculo tenda, sempre foi... Olá, saudações! O templo, ele sempre foi o centro da vida religiosa do povo de Israel. Sempre. A diferença é que depois do exílio, eles tentaram fazer reforço, tentaram reforçar de modo que eles conseguissem se firmar como povo da lei de Deus. Então não é que o templo passa a ser o centro da vida e da comunidade. O templo já era. A prova disso é a reforma promovida por Josias. O autor, porém, não pretende apenas narrar a história dos judeus. Ele quer discutir e abrir perspectivas sobre a estrutura da própria comunidade judaica. Questão central é o problema da liderança que vai governar. Como os judeus só podem se estruturar a partir da religião, é natural que os sacerdotes detenham a liderança. Resta, porém, uma pergunta: qual é o sacerdócio legítimo? Os descendentes do levita Arão ou os descendentes de Sadoc? No exílio, os sacerdotes tinham elaborado complicadas genealogias para ligar Sadoc a Arão, resolvendo assim a questão da legitimidade em favor dos descendentes de Sadoc. Diante disso, fica outra pergunta: e os levitas, descendentes diretos de Arão? Desde o tempo de Salomão, eles tinham sido expulsos de Judá e passaram a exercer suas atividades entre as tribos do norte, que formaram o reino de Israel. Ligados aos profetas, eles preservaram e produziram tradições que formaram o livro do Deuteronômio, o qual influenciou grandes reformas no reino de Judá. Depois do exílio, esses levitas se viram reduzidos a meros empregados dos sacerdotes. Essa informação é nova para mim. Eu não sabia que os levitas tinham perdido proeminência. Tá vendo? Por isso que é bom a gente ler os historiadores, tá bom? É bom a gente ver comentários, porque a gente vai fazendo a ligação do que a gente vê, lê, com as experiências dos eruditos. Não é legal? Não merece um like? Então dê o seu gostei, ou não gostei, se você achar melhor, como diz o grande. Se inscreva no canal, porque o nosso canal já está completando 1 ano, e a gente não tem ainda 1 ano de inscritos. Eu vou ter que implorar para você, compartilha nos seus grupos de oração, de estudos, para que as pessoas percebam que o nosso trabalho, apesar de simples, ele é muito bem intencionado. Nós fazemos sob a direção de Deus, o vigia das pessoas. O autor, muito provavelmente levita, produz toda essa literatura para reabilitar historicamente a figura do levita e assim reivindicar sua importância ao lado do sacerdócio para o governo da comunidade. E é nesse sentido que podemos interpretar a expressão aliança dos sacerdotes e levitas. Porque, na verdade, eu tinha entendido pela leitura que todos os levitas eram sacerdotes, pertenciam ao sacerdócio. Só que o sacerdócio não é necessariamente ministrar no santuário. Para ministrar no santuário, além de ser levita,
precisava de cumprir algumas exigências. Não podia ter defeitos físicos, não podia ser casado com pessoas comuns. Não sei se tem problema da restrição de vinho. Enquanto que os demais poderiam participar, sim, com licença. Das atividades menos nobres, porém não menos importantes. Inclusive, eles tinham direito ao mesmo salário que os sacerdotes. Alimento, tinham direito a terreno em volta das cidades, etc, etc. O autor mostra a importância contínua, a insistência contínua do autor em mostrar a importância do levitismo em toda a sua versão da história. É claro que o autor não quer apenas arrumar emprego para os levitas. Na verdade, o emprego não foi os levitas que arrumaram. Foi Deus quem colocou. Quando na distribuição das terras foi dito: os levitas não receberão terras, porque eles não vão trabalhar as terras. Eles vão trabalhar no ritual do santuário, nas observâncias religiosas e também civis. Sim, eles tinham obrigações ali com o povo. O que ele pretende é preservar a tradição profética, conservada pelos levitas, a fim de que a comunidade judaica não fique reduzida ao culto formal, mas seja capaz de se organizar socialmente segundo o projeto do Senhor, dentro da legítima tradição do Êxodo. É inegável que essa tradição foi transmitida pelos levitas, que procuravam atualizá-la e aplicá-la a situações concretas, visando sempre em primeiro lugar a causa do povo e a defesa de uma sociedade justa e participativa. Podemos, portanto, dizer que essa obra histórica é uma grande reivindicação para a reabilitação daqueles que se colocaram como defensores dos interesses do povo, protegendo-o de possíveis arbitrariedades, tanto internas como externas. Muito bem, gostei dessa pitada de história. Gostaria de reforçar aqui que... O que eu gostaria de reforçar mesmo? Esqueci. Deixa eu ler um pouquinho aqui para eu lembrar. Aqui fala sobre a reabilitação dos levitas. Na verdade, eles nunca foram desabilitados. Existe sim a importância do sacerdócio levítico em todas as áreas da sociedade. É importante frisar aqui que quando Jesus viveu na Terra, boa parte dessa tradição ela tinha se perdido, porque a liderança, tanto civil como religiosa, ela tinha se perdido nessa sobreposição de leis, e eles tinham perdido a essência da lei de Deus. Tanto é que quando Cristo viveu aqui na Terra,
eles estavam subjugados pelo poder de Roma e 70 anos depois, que começou a nossa era cristã, o Estado de Israel deixou de existir. Então, a partir de lá, do ano 70 até hoje, o que existe é o novo Israel. Quem é o novo Israel? A comunidade cristã formada a partir dos profetas. Então, as tradições religiosas, elas vieram e continuam cultivando isso. Poderia dizer mais ainda. Quem é o novo Israel? O novo Israel é todos os reformadores, a partir de Lutero, Wycliffe, Hus e outros, todos os reformadores e todos aqueles que se converterem a essa nova mensagem reformada, cujo lema é só a Escritura, só pela Escritura. Tá bom? Infelizmente eu preciso dar uma tônica triste aqui. Em 2017, houve uma grande comemoração da Reforma no Vaticano e todos os cristãos comemoraram. Eu lembro que na época colocaram Lutero na capinha no Facebook. Na época eu não coloquei porque eu fiquei indignado com isso. Por quê? A festa foi feita em Roma. Se a reforma saiu de Roma, a festa em Roma significa o quê? Como eles disseram, o fim da reforma. Não há mais protestos. Ou seja, para o bom entendedor, meia comemoração basta. Então, a comemoração que foi feita para Lutero, em 2017, exatamente 500 anos depois da Reforma, é um cala-boca. Então, meus amigos, nós estamos vivendo tempos em que a Reforma ela foi vencida pela Contra-Reforma. Mas isso não significa que a Reforma deixa de existir. Isso significa que a Reforma precisa ser feita, precisa ser continuada, porque a profecia disse que o poder de Roma, o poder romano que está atuando desde a época de Cristo e ainda atua hoje, misteriosamente, somente Daniel para provar isso, vai continuar até os fins dos tempos, até Jesus voltar. E nós vamos ter que ficar de olhos bem abertos. Só um parentezinho aqui, ó. A Igreja Católica Romana sempre foi o baluarte da família pela vida, contra o aborto. Ixi, eu esqueci que não pode falar essa palavra aqui, senão o YouTube desmonetiza. Contra o aborto. E eu estou vendo que se a igreja brasileira não ficar firme nesses princípios, eles vão acabar aprovando leis favoráveis ao aborto. Então, eu conclamo aos meus irmãos católicos romanos a refletirem sobre isso, porque é de suma importância. Só para comparar, o nosso país vizinho ali,
país dos hermanos, cujo Papa nasceu lá, aprovaram leis dessas contra a vida. Eu não sei como está agora, mas isso do ponto de vista cristão é preocupante. Mas do ponto de vista da profecia, está acontecendo como ele disse que aconteceria, como Daniel disse que aconteceria, como João disse que aconteceria. Revisão da história do povo de Deus. Introdução. Lembrando aqui que o povo de Deus, quem é? É os filhos de Israel, até o ano 70 da nossa era, e depois continua sendo os filhos de Israel espiritual. Como disse Paulo, todos foram enxertados na oliveira verdadeira, Cristo. Então, a partir do ano 70, todos que querem a salvação, precisaremos ser enxertados na oliveira que é Cristo. Isso descarta os judeus, o povo de Israel? Não. Isso inclui eles também. Então, a genealogia é muito importante do ponto de vista histórico, mas do ponto de vista de herança espiritual, não significa nada. Por quê? Porque a herança espiritual vai ser provada pela ligação com Cristo. E Paulo disse, se Deus ligou você, que é uma oliveira braba, e Ele te ligou na oliveira verdadeira, que é Cristo, com muito mais facilidade, eles podem religar aqueles originários da aliança, aqueles com quem a aliança foi feita. Então, nossos irmãos judeus, nosso povo de Israel, o país de Israel está em guerra, está sendo atacado lá pelos terroristas, e a gente precisa orar por eles, sim, claro. Aliás, eu vou até orar agora. Poderoso Deus, Criador, vigia das pessoas, nós pedimos intercessão, Senhor, por todos os países que estão em litígio bélico ao redor do mundo. Todas as nações, todas as pessoas que estão sofrendo pressão, injustiça, todos os países que estão sofrendo falta de liberdade, nós pedimos pela nação de Israel, que tem valor histórico. Nós sabemos que do ponto de vista bíblico, o Israel de Deus é o Israel espiritual, e o Israel de Deus, ele habita todos os países, de todas as nações. Mas nós pedimos que o Senhor coloque sua mão sobre os povos de Israel, sobre os povos do Oriente, que eles venham a conhecer a Ti como o único Deus verdadeiro. Abençoa, bom Pai, todas as religiões do mundo, que elas possam reconhecer que Jesus Cristo é o Messias, Jesus Cristo é o Senhor, pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus Cristo é a porta pela qual precisamos passar. Nós, brasileiros, argentinos, paraguaios, israelenses, americanos, chineses, etc, etc, etc. Tenha misericórdia de nós, que caiamos sobre seus pés, agradecido pelo dom gratuito de Deus, a vida eterna. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus, nosso Redentor, Salvador, Criador, Mantenedor. Amém, bom Pai. Muito bem, vamos à introdução do livro, que é muito importante. Aquilo que eu li
era a história contada do povo. Agora nós vamos ler a introdução propriamente dita. Quando o autor escreveu os livros das crônicas, já existia a grande história, formada pelos livros de Josué, Juízes, Samuel e Reis. Essa informação é nova, eu fiquei perguntando se esses livros foram escritos antes ou depois. Agora o autor dessa versão aqui está dizendo que já existia. Bastaria acrescentar alguns capítulos sobre a volta do exílio e a vida da comunidade até o início do século IV a.C. O autor, porém, tinha sérios motivos para apresentar outra versão de toda a história de seu povo, a história desde Adão até a fundação do judaísmo. À primeira vista, sua história parece repetição de narração já existentes. A leitura atenta, porém, perceberá muitas diferenças devido à exclusão de materiais ao acréscimo de outros e muitas vezes manipulações sutis dos relatos. O que o autor pretende é reconsiderar o passado a partir da situação da comunidade judaica de seu tempo. Assim, o personagem principal dessa história é o templo e os sacerdotes e levitas que nele exercem suas funções, os sacerdotes com o culto e os levitas com a transmissão das legítimas tradições do povo. É fácil perceber que toda a história precedente atinge seu ápice no templo, que dele dependem todas as reformas político-religiosas e posteriores. Os reis são julgados a partir de suas relações com o templo e o culto do Senhor. Além disso, toda a história do reino do norte é omitida, pois no tempo do autor, os samaritanos eram inimigos acirrados da organização da comunidade judaica, centrada em Jerusalém. Está aqui um detalhe que eu não tinha me apercebido. Então, Crônicas vai narrar a história, mas a partir do ponto de vista sulista, do ponto de vista de Jerusalém. Agora eu estou entendendo essa questão que ele está falando da centralização no templo, porque durante todo o período dos reis, a vida religiosa ela correu paralela. Uma vida em Judá, outra vida em Samaria. Aliás, foi essa vida distante do templo que trouxe muita amargura e idolatria, chegando ao ponto de que teve um rei que ofereceu o seu filho a Moloque, queimou no bucho daquele deus nojento. Ponto importante é a atenção especial que se reserva aos levitas nas listas genealógicas e na narrativa propriamente dita. Os levitas pontilham essas histórias com sua presença, palavra e ideologia. É a maneira que o autor, certamente um levita, encontra para recuperar as tradições das tribos do norte, que haviam mais bem conservado os ideais democráticos, como os levitas eram muito ligados ao
círculos proféticos do norte, encontramos muitas menções de profetas e o título de profeta é dado até mesmo ao levita. Isso aqui é irrelevante, esse comentário, porque Deus pode suscitar profeta das rochas. Deus pode suscitar profeta do burro. Lembra da jumenta de Balaão? Todos podem ser profeta. Saul podia ser profeta. Então, o dom de profecia não está ligado à genealogia. Deus resolve falar e fala. Essa é uma diferença essencial com a história narrada nos livros de Reis, onde o levita, Abiatar, e com ele certamente o levitismo, foi expulso de Jerusalém por Salomão. Passagem que o autor de Crônicas omite. Os livros das Crônicas de Israel, portanto, oferecem uma versão da história que reivindica e justifica a função do levita na liderança, os ideais do Êxodo e de uma sociedade, eu não gosto da palavra que eles colocam aqui, igualitária. Permanecem vivos à espera de uma ocasião histórica e propícia que torne possível a sua concretização. Amém. Porque sempre que se fala igualitário, a gente lembra dessas nações centristas, onde o soberano manda e o povo obedece. Aí eles falam, queremos uma sociedade igualitária, igual, com direitos iguais. Na verdade, isso é balela, porque os direitos ficam para os amigos, os companheiros do partido, e os deveres ficam com o povo, que geralmente se resume em pagar impostos. Muito bem, foi uma bela introdução. Obrigado porque você teve paciência para ficar vendo, ouvindo. E eu já comentei nos outros livros, o capítulo 1, acho que eu fui até o 9, não é? O que eu queria chamar a atenção dos irmãos são fatos aqui que eu achei pitorescos. 2 ou 3 fatos. Primeiro, o fato de quando apareceu a genealogia de Saul, foi omitido que o filho dele, Jonatas, teve um filho chamado Mefibosete. Mefibosete não foi mencionado, provavelmente por preconceito. Como ele era um aleijado naquela época, não tinha valor. Outra cena, são 3, mas só lembro de 2. Outra cena que eu achei pitoresca aqui nessa genealogia é que fala de uma mulher descendente de uma das tribos que construiu 2 cidades. Coisa muito importante. Então temos mulheres muito importantes na história antiga que faz justiça ao labor da mulher. Débora, sacerdotisa, que tomou lá uma cidade, e agora essa mulher aqui que construiu 2 cidades. Olha que 2 mulheres citadas numa época em que o patriarquismo, não sei se é essa palavra, tomava conta, é de se dar menção. Quando Jesus ressuscitou, quem foi que o viu primeiro? Uma mulher. E os sabidinhos de plantão mencionaram isso como prova da veracidade do relato da ressurreição. Por quê?
Se fosse um engodo, algo preparado, eles jamais colocariam uma mulher para testemunhar a ressurreição de Jesus, porque já começaria no descrédito. Não esqueça que o povo antigo, eles agradeciam a Deus do céu todo dia, porque nasceram homens, porque não nasceram mulher, e tinha outra coisa também que eu não lembro. Capítulo 9 eu já li aqui, ó. População de Jerusalém depois do exílio. Todo Israel foi registrado em genealogias e estava inscrito no livro dos reis de Israel e Judá, quando por causa de sua infidelidade foi levado para o exílio na Babilônia. Interessante aqui que mesmo quando eles fizeram o levantamento da genealogia, eles não conseguiram achar a descendência, a ligação de alguns descendentes aos levitas. Gente, eu tensionava comentar o capítulo 10, mas ficou só na introdução. Senão vai ficar muito grande, você não vai querer seguir. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz.